Olá pessoal lindo, tudo bom? Espero que esteja tudo na paz com vocês. O tema é polêmico, tá? Fuja de brasileiros. Mas antes que comecem a me xingar, vamos lá. Eu vejo muitos vídeos de alguns youtubers de diferentes categorias falando mal da comunidade brasileira, né? Alguns com motivos, mas enfim, se fosse para falar mal, eu deveria fazer vídeo todos os dias. Porque, por exemplo, eu vim através de um brasileiro pra cá, me ajudou muito. Então, me deu todo o suporte até eu conseguir andar sozinho. Então é importante. Mas tem muita gente dando golpe. Tem. E principalmente para sugar seu dinheiro. Quando você diz, por exemplo, que tá vindo com 10 mil dólares, ele vai tentar sugar 9 mil dólares seu, no mínimo. É uma triste realidade, mas é. Outra coisa chata que tem, por exemplo, no grupo de Facebook, né, que o pessoal intitula Bazar ou Bazares, que são vários. Se você posta um serviço, vão pessoas só postar anarquia. Outros é um reduto de postagens cristãs, protestantes e político. Fúria. E fúria, tá? Não é política diálogo, não. É coisa extremista mesmo. Até já saí de uns, tá? Isso eu tô falando só da região que eu morava lá, né? Em Lowell, Massachusetts. E os que têm administradores, entre aspas, ainda consegue ter um equilíbrio melhor. Como assim um equilíbrio melhor? Porque, por exemplo, tem muita gente que está no Brasil e fica comentando coisas. Não que seja proibido comentar, mas eles estão, por exemplo, tem uma pessoa postando uma mesa por 800 dólares. Aí o cara foi lá tirar onda, porque a pessoa tava muito caro, sei lá o que, muita gente postando porque a mesa tava cara, 800 dólares. Detalhe, a mesa custou 1.350 dólares. E a pessoa queria vender a mesa, botou lá no bazar. Mas foi a pior coisa que existe, é colocar no bazar. Porque só vai gente desocupada que tá no Brasil 10 horas da manhã, 11, olhando postagem para ficar postando besteira. Porque se tivesse trabalhando, não tava fazendo isso. Então isso que é chato. Mas eu sou totalmente contra essa questão de fuja de brasileiros. Por quê? Se o cara é dono de empresa, como eu sou, eu preciso da mão de obra. E ninguém trabalha melhor do que nós. Ninguém. Alguns mexicanos até se equiparam a nós. Não todos, tá? O pessoal da América do América Central, misericórdia, não vejo um falando bem. E eu já trabalhei com gente da América Central. É uma coisa que eles não gostam. Enquanto um pintor brasileiro pinta um quarto em 2 horas, 3 horas, o cara gasta o dia todinho nesse mesmo quarto, mesmo tamanho, tá? Então, você vê, né, que questão de trabalhador não tem melhor do que nós, brasileiros, né? Tem brasileiro vagabundo que não gosta de trabalhar? Tem, tá? Tem brasileiro que só quer estar dirigindo um carro? Tem. Não julgo. Não sei, cada um sabe onde é que aperta, né? Mas agora tá no noticiário direto brasileiros presos. Agora há pouco mesmo, né? Os caras já foi preso, acho que em 2019. E saiu a sentença agora do pessoal do primeiro comando de Massachusetts. Um bando de manés que resolveram fazer assalto, sequestro e roubos. Aqui na região estão presos, né? Um vai passar de 8 a 10 anos, o outro vai passar de 9 a 11, eu não lembro qual foi a sentença, né? Mas tem mais 2 pessoas para ser, ou 3, para sair a sentença ainda, né? E depois que ele sair, Brasil. Tcharam! Lembrando que não tem acordo de extradição entre Brasil e Estados Unidos, tá? Então o cara vai realmente pagar a pena aqui, aqui se paga a pena integral. Então, tá aí, né? Pessoas que se acham espertas. Mas falar que é pra fugir de brasileiro não tá muito bem. Porque, por exemplo, bate uma saudade de comer uma comida brasileira. Aonde é que a gente vai? Restaurante brasileiro. Quer comer um pãozinho de queijo? Padaria brasileira. Tá com problema no carro, não sabe falar com mecânico em inglês? Oficina de mecânicos brasileiros, que tem muito. Todos os quesitos, até açougue, nós temos aqui brasileiros. E as coisas que não temos,
diretamente com o brasileiro, mas dentro tem hispano-brasileiro. Por exemplo, banco. Tem um banco lá no centro de Louco que tem brasileiro. A maioria dos bancos que tem lá em Everett, acho que tem 3 brasileiros, 4. Tem uma hispana lá que praticamente ela fala português também. Que não tem diferença do português dela com portunhol, né, que a gente mistura. Então falar que é para fugir da comunidade é complicado, tá? Temos nossos problemas, como acabei de citar, né? Temos problema de golpe, temos problema de gente querendo fazer facção criminosa, temos esse problema. Eu só estou citando Massachusetts, não vou nem falar do pessoal, por exemplo, que presta assessoria jurídica sem ser nada aqui. Nada, tá até ilegal para ser exato, tá vendendo legalidade. É exatamente o que você tá ouvindo, tem, tá? Eu assisto muito o Laurie Santos, ele mostra muito desses problemas dos nossos conterrâneos aqui, né? Mas ele tá mais focado em golpes, tá? Se o cara tá fazendo uma assessoria direito, tá, por exemplo, jurídica, porque para dar conselho jurídico nos Estados Unidos tem que ter permissão, tem que ter curso, tem que ter licença. Só para dizer, não, eu bati o meu carro ali e tal, como é que eu faço? Pro cara chegar e falar, ele tem que ter uma licença para isso. Se chama aconselhamento jurídico. Não precisa, tem essa profissão nos Estados Unidos, tá? E muitos brasileiros estão se valendo disso. Mas a gente não pode, por exemplo, por conta de uma galera que está no Brasil e fica comentando nos bazares, causando contenda. Ou um grupinho de marginal que resolveu fazer uma facção. Ou alguém que está querendo dar golpe. Cai quem quer no golpe, tá? Porque, por exemplo, se o cara está dizendo que vai... certeza que vai conseguir o seu visto, ou certeza que vai conseguir... como é que se diz? O green card. Ninguém dá certeza. Eu acabei de preencher um formulário que foi requisitado pela imigração para mim. E ele falou se eu estava utilizando advogado. Eu falei que sim. E ele me perguntou, é remunerado? Ou seja, eu estou pagando. Eu falei sim. E na terceira opção tinha lá, lembrando que nada é garantido 100%. Nada. Tá no formulário, tá no documento. Eu não vou mostrar meu documento, minha documentação, né? Porque não é necessário, mas é para você ver que na questão, veja bem, só para vocês entenderem esse processo. Veio um formulário para eu preencher, que tá feito, eu expliquei, advogado, o endereço do advogado, da empresa, o nome do advogado, o telefone, um e-mail, pegando todos os dados do advogado. Aí tinha lá a opção, se você fez com o advogado ou não. No caso, eu fiz com o advogado, eu coloquei sim. E preenchi isso, foi uma surpresa para mim. A mulher até questionou por que ele precisa disso, que a gente já mandou todas as informações para o advogado. É tipo assim, como se ele quisesse chocar a informação do advogado com a nossa, se vai bater, entendeu? A pegadinha. E tá lá, mesmo com o advogado, não é 100% garantido. No sentido de que se tiver algo errado, eles vão negar e pronto. Mas isso é um formulário padrão, que valia, por exemplo, para extensão de visto. Então, se acontecer alguma desinformação de extensão de visto de turismo, por exemplo, ele está lá informando que não é garantido que seu visto vai ser renovado, que sua permissão de trabalho vai ser renovada, que no meu caso, como é casamento, não vai dar esse problema, né? Mas para os outros vistos, pode dar esse problema de o visto ser negado, de a ampliação do visto ser negada. Então, para você ver, se o próprio consulado tem esse formulário que está especificando que não dá 100% de certeza, porque um cara está dizendo que vai conseguir seu visto 100%. Ou vai conseguir seu green card 100%. Golpe, pessoal, golpe. Mas tem gente que cai, esse é o problema, né? Tem um YouTube lá que vive postando coisa errada, né? Não vou falar nomes, né? Eu não sou o Laurie Santos, né? É um cara gente boa, mas ele bota lá, tapa a cara a bater, né? Mas eu não. Mas tem YouTube que, cara, o cara comete crime a cada 15 dias. Ou 20 no máximo. E tem lá 2 milhões de seguidores. E o cara continua cometendo crimes nos Estados Unidos e continua, não sei até quando, né? Mas aqui o poder econômico conta
cara ter bom advogado conta, mas tem uma hora que o limite de recurso acaba e é deportação, tá? Quem acompanha o Lauri Santos deve saber mais ou menos de quem eu tô falando, mas não quero citar nomes, que eu não sou de polêmica. Mas, enfim, pessoal, eu amo a comunidade brasileira. Feito eu falei, a maioria dos pessoal que tá lá causando contenda são pessoas desocupadas, totalmente, tá 9 horas da manhã, 10, 11, só causando contenda. Eu já saí de um monte de bazares por conta disso, eu tô no mais sério. Eu saí do bazar que só postava culto evangélico, eu saí do bazar que só postava negócio de Bolsonaro, e ficava briga Bolsonaro e Lula, aquela blezeira lá que não tem fim, que um roubou. A disputa é quem roubou menos, mas ali é quem roubou mais, né? Mas enfim, também não entro nesse mérito no meu canal e no meu Instagram, não entro em mérito político nenhum. Onde eu destilo meu ódio político é no Facebook, então não me adicione lá. Mas enfim, só para vocês saberem, tá? A comunidade brasileira é ótima, tem várias pessoas do bem. Eu, por exemplo, eu troco meu óleo do meu carro com o brasileiro, pneu. Qualquer problema que dá no meu carro é com o mecânico brasileiro. Ah, Monteiro, mas tu fala inglês, tu poderia ir num negócio norte-americano? Posso ir num negócio norte-americano. Mas, por exemplo, eu quis trocar 2 pneus do meu carro para passar na inspeção. Sabe quanto o norte-americano me cobrou? Pediu dados do carro, o ano, sei lá o que, $300 para trocar os 2 pneus. Liguei pro cara, Zero Bala o nome dele. Ó, Zero Bala, tô com 2 pneus para passar na inspeção, tem que trocar. Como é que eu faço? $80. Foi $220 de diferença. Então, às vezes, é melhor fazer com os brazuca do que fazer com os norte-americanos. Entendeu aí a importância do nosso povo, tá? Vai ter gente que vai explorar. Tem um prato de comida lá que eu boto pra mim que dá mais de $30. Eu vou numa churrascaria norte-americana, pago 12, como do mesmo jeito. Então, eu parei de ir nesse lugar. Aí eu achei outro lugar que vendia por 18, mas eu como 3 vezes. Veja bem, eu ia num restaurante lá em Low, brasileiro, tem vários, mas eu ia em Low, não vou falar nomes. O meu prato saía mais de $30, 32, 33. E era um prato para eu comer na hora e não levar para casa nada, um prato regular. Regular que eu falo, um prato de peão. Aí, eu não vou estar pagando $30 só para estar matando saudade da comida brasileira. Tem uma churrascaria que eu amo, feito eu falei, 14, 15 dólares no máximo, mais a gorjeta, mais uns $3, $18. Como ainda trago um pouquinho para casa. E eu achei outro restaurante brasileiro, esse eu vou falar o nome, lá em Low, Romeu e Julieta, que $18, o prato mais caro, porque tem mais barato, tem, se quiser só uma galinha assada, $15. Mas eu gostava de comer de vez em quando a maminha bem passada, entendeu? Então é $18, comia 3 vezes. 3. Comia, guardava, esquentava, no outro dia comia 3 vezes. $18, aí vale a pena. Mas você vê, o outro era $30 um prato de peão normal. Só comia uma vez. Então tem coisas que você tem que saber filtrar. Aí eu vou estar falando mal da comunidade? Não, tem muita gente trabalhadora, rapaz. Tem peão vagabundo que eu ligava para trabalhar, não vinha, não acordava. E vinha responder 11 horas da manhã, dizendo que tava com dor de barriga, que acordou de madrugada e tal. Mas é assim, era frequência. Vez quando eu, Monteiro, eu já sabia quem era, né? Tô a fim de fazer um help hoje, tem algum trampo pra mim. Tô trabalhando no Rufo, sei lá, o cara paga mal, blá blá blá, e é muito peso. Ele já prestou serviço pra mim antes. Mas falta. Trabalha um dia na semana, já quer dinheiro, um dia na noite já quer dinheiro, no outro dia, porque tem uma conta para pagar, mas na realidade é o vício, né? O vício. Então tem muita gente viciada, tá? Mas nada contra o vício dos outros, tem muita gente viciada que trabalha. Mas eu sempre tive problemas com essas pessoas viciadas. Porque às vezes a gente conta com esse peão para ir trabalhar e não vai. Às vezes a gente precisa de 3 peão, 4 para fazer uma demolição. Conta com 2 caras desses que não vai, o serviço atrasa, não sai, etc, né? Mas enfim, pessoal, a comunidade brasileira é a melhor. É onde você vai conseguir os primeiros contatos, saber andar, conseguir algumas indicações boas. Enfim, não podemos sempre estar falando mal.
Gente ruim tem em todos os lugares, em todas as esferas, até dentro da igreja, né? Que é o lugar de santos. Até dentro da igreja tem aqueles lá que estão lá para atrasar a vida dos outros. Mas vamos filtrando e vencendo. Paz para vocês, tudo de bom e namastê.